Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine e nos ampare não apenas hoje, mas em todos os momentos de nossa jornada física e espiritual. Eu queria agradecer inicialmente à casa não apenas o convite para estar aqui neste mês de março discutindo saúde e espiritualidade. Esse é um dos temas que me são mais gratos, não apenas do ponto de vista da doutrina espírita, da ciência espírita, mas também do ponto de vista da minha vida profissional. É um tema ao qual eu tenho me dedicado muito nos últimos anos e ter a oportunidade de discutir este tema, sobretudo o câncer, a ótica da doutrina espírita realmente me é muito, muito caro. Então eu gostaria de agradecer não apenas o convite, mas a oportunidade de discutir tema tão relevante quanto esse. Tem o câncer implicações espirituais? O tema é uma pergunta, eu espero que ao longo desta palestra a gente consiga elucidar, ainda que minimamente, se tem ou não o câncer implicações espirituais em nossas vidas. Esse negócio de gravação, só porque eu sou pequeno já está me mandando subir no palco, enfim, né? Que situação desagradável. Bem, o câncer é definido, né, cientificamente como uma doença de caráter multifatorial, ou seja, é uma doença que tem múltiplas causas, não há uma causa única para o câncer, são múltiplas as causas. Mesmo aqueles tumores que nós não conhecemos a causa deles, né? Ou aqueles outros que nós conhecemos a etiologia, como é o caso da maioria dos cânceres de cabeça e pescoço, nós sabemos que fumo e álcool estão intimamente associados ao surgimento dessa doença. Diferentemente, por exemplo, do câncer de pâncreas, que nós não sabemos, por exemplo, qual a etiologia do câncer de pâncreas, por que ele acontece e por que ele tem a gravidade, a severidade, a agressividade que tem, que via de regra leva praticamente todos os pacientes a óbito em curto espaço de tempo. Então, é um ponto absolutamente pacífico nos dias atuais que o câncer é uma doença multifatorial, ou seja, é uma doença que tem múltiplas causas, não apenas uma causa, originada a partir da multiplicação desordenada de células que infiltram tecidos e podem gerar metástases. É importante que nós saibamos que o câncer não é uma única doença, mas sim um conjunto de mais de 120 doenças distintas. Nós consideramos como uma única doença porque todas elas precisam ter dois preceitos fundamentais: multiplicação desordenada das células. O nosso organismo tem mecanismo de controle de multiplicação celular. Nós temos células que se multiplicam constantemente, como a nossa pele, né? Nós trocamos a nossa pele inteira, em média, a cada 14 dias. Né? A cada 14 dias nós temos uma pele nova. Mucosas, a mesma coisa. As nossas células sanguíneas também são trocadas com muita rapidez, com muita velocidade. Outras células se multiplicam só em circunstâncias especiais, como a maioria dos nossos músculos, e outras praticamente não se multiplicam, como é o caso das nossas células do sistema nervoso central. O câncer é exatamente a perda de controle do mecanismo de controle dessa multiplicação celular. Então, por razões as mais variadas, uma célula, inicialmente, ela começa a se multiplicar de maneira desordenada, sem nenhum mecanismo de controle. E isto não acontece assim de maneira tão esporádica. Para que nós possamos ter ideia, a cada dia, todos nós que estamos e todas as outras pessoas que estão sobre o planeta Terra produzem em média 4 células alteradas. Diariamente nós produzimos cerca de 4 células alteradas, que podem se transformar em células malignas. E por que não se transformam? Porque o nosso sistema imune elimina essas células. Mas, infelizmente, por razões as mais variadas, em muitas circunstâncias, uma célula burla esse mecanismo de controle do nosso sistema imune, e aí ela continua
crescendo de maneira desordenada, se multiplicando de maneira desordenada. Não é necessário apenas multiplicar-se de maneira desordenada para que a doença seja considerada um câncer, mas, sobretudo, é preciso que estas células infiltrem outros tecidos, né? Ou seja, elas cresçam, elas invadam outros tecidos, né? E, inclusive, possam gerar metástase, ou seja, possam gerar um tumor igual à distância daquele tumor inicial. Então, qualquer doença que tenha essa capacidade, ela é chamada de câncer. Nós, né, costumamos englobar todos os tipos de câncer como uma única doença, mas cientificamente não é assim que se processa. Na verdade, o câncer é um conjunto de doenças, porque cada uma dessas doenças que fazem isso que vocês estão vendo, cujas células se multiplicam desordenadamente, infiltram tecidos e geram metástases, têm comportamentos biológicos diferentes. Em outras palavras, um câncer de cabeça e pescoço se comporta de maneira diferente de um câncer de mama, que se comporta de maneira diferente de um câncer de estômago, que se comporta de uma maneira diferente de um câncer de bexiga, que se comporta de uma maneira diferente de um câncer de pele, que se comporta de maneira diferente de um câncer de cérebro e assim sucessivamente. Então são doenças distintas que têm características de desenvolvimento absolutamente similares. Quais são os fatores etiológicos, né? Quais são os fatores que geram a doença câncer? São de dois grupos principais. Os ditos fatores intrínsecos, ou seja, que são fatores que são intrínsecos ao próprio indivíduo, né? E aí nós temos, dentre estes, fatores genéticos, principalmente, mutações genéticas, elas são reconhecidamente grandes causadoras de câncer. Idade, gênero, raça, são todos fatores que podem levar ao surgimento de determinados tipos de tumores. Você está dizendo, Márcio, que a idade gera um tipo de tumor? Não é que a idade isoladamente ela gera um tipo de tumor, mas o fato é que quando nós somamos diversos fatores distintos, por exemplo, alguns tumores são mais comuns em determinadas idades do que outras, né? E os ditos fatores extrínsecos, ou seja, são fatores externos ao indivíduo. Os fatores intrínsecos são fatores internos ao próprio indivíduo, os fatores extrínsecos são fatores externos ao indivíduo. E aí nós temos os fatores ambientais, as condições ambientais, né? A poluição, por exemplo, é um fator que pode contribuir para o surgimento de cânceres. Fatores ocupacionais, então, por exemplo, pedreiros, pescadores, vendedores ambulantes, que são pessoas que trabalham expostas diuturnamente ao sol, têm maior probabilidade de ter câncer de pele, ter câncer de lábio, do que quem trabalha protegido e não exposto à radiação solar. É um fator ocupacional, né? A atividade laboral do indivíduo acaba expondo mais ao surgimento de um determinado tipo de câncer em relação a outros. Além dos hábitos de vida, que são muito importantes. Então, o fumo, por exemplo. O fumo é o maior agente cancerígeno que o homem ingere voluntariamente. Vejam, eu vou repetir. É o maior agente cancerígeno que o homem ingere voluntariamente. São cerca de 4.600 substâncias tóxicas em um único cigarro. Dessas 4.600, 60 são comprovadamente cancerígenas. Não há nenhum outro elemento que o homem ingira voluntariamente que cause mais câncer do que o fumo. Então, ele causa câncer de todo o trato aerodigestivo superior, boca, laringe, faringe, pulmão. Também gera câncer de estômago, câncer de bexiga, de bexiga. Porque o alcatrão ele é excretado pela urina após o seu metabolismo. E muitas vezes, ao invés dele ser excretado, ele se acumula na bexiga e acaba gerando câncer de bexiga. Então, este elemento fumo é absolutamente importante para a gênese do câncer. O álcool também tem uma importância muito grande, né? Sobretudo quando ele está associado ao fumo, né? O risco de desenvolvimento de câncer é muito maior, principalmente no trato aerodigestivo superior, ou seja,
no caso dos tumores de cabeça e pescoço. A associação come algo é muito danosa. Isso é um hábito de vida do indivíduo. Além dos hábitos alimentares, né? Nós estamos consumindo muitos elementos, muitos alimentos com agrotóxicos, né? Produzidos pela agroindústria, que utilizam quantidades a cada vez maiores de agrotóxicos, né? E isso traz consequências muito graves para a nossa saúde. Certa vez eu fui numa banca na cidade de Montes Claros, na Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. E o doutorando que eu fui examinar, após a defesa no jantar, ele me disse: eu tenho um amigo pessoal que é produtor de tomates aqui na região de Montes Claros. E ele me disse claramente: não coma tomates. Não coma esses tomates lindos, grandes, maravilhosos que você vê no supermercado. Porque para que ele fique daquele jeito, nós precisamos aplicar agrotóxicos nele 3 vezes por dia. Porque se nós não fizermos assim, ele ficará pequeno, mirrado, ficará feio e não terá valor comercial. Para que ele tenha valor comercial, nós precisamos aplicar agrotóxicos na planta 3 vezes por dia. Então, os nossos hábitos alimentares acabam nos tornando mais suscetíveis ao câncer. No Japão, por exemplo, o índice de câncer de estômago é muito elevado pelo consumo elevado de alimentos defumados. Da mesma forma que no Brasil se recomenda o autoexame da mama para a prevenção do câncer de mama, o exame da próstata, né, no caso do câncer de próstata para homens, lá se faz em ampla escala na população endoscopia digestiva, em função do alto índice de câncer de estômago que lá acontece por conta dos hábitos alimentares dos japoneses. Não pensemos nós que eles comem só peixe cru, eu adoro, mas não pensem que eles comem só peixe cru. Eles comem muitos alimentos defumados, que é da cultura japonesa, e isso gera altos índices de câncer de estômago. O maior índice de câncer de estômago do mundo é no Japão. Então vejam que esses elementos todos, além disso, os hábitos de vida do homem moderno, né? Níveis elevados de estresse. Estresse está relacionado com qualquer doença que vocês imaginarem, que vocês pensarem nesse instante aí, qualquer uma, unha encravada, o estresse está envolvido, né? Qualquer doença que vocês imaginarem, há uma associação direta com o estresse. Com o câncer não é diferente. Aliás, com o câncer, admite-se que o fator estresse tem uma associação direta com o desenvolvimento da doença e, em alguns casos, com o surgimento da doença, né? Então, atuam na gênese do câncer ou na origem do câncer, tanto os fatores ambientais, que são ditos fatores exógenos, que são externos ao indivíduo, como os fatores endógenos ou intrínsecos do indivíduo. Alguns dados epidemiológicos apenas para que nós possamos entender qual o panorama do câncer no mundo nos dias atuais, para que nós possamos, inclusive, compreender a importância dessa doença, né, sob a ótica, né, espírita, sob a ótica das implicações espirituais que essa doença nos traz. Esses são dados do Instituto Nacional do Câncer, tá? Estão disponíveis no site do Instituto Nacional do Câncer. Qualquer pessoa pode acessar esses dados. Eu peguei dados de 2012, mas já tem dados de 2018 no site do INCA. Qualquer um de nós pode acessar o site do INCA e vai ver os dados que lá estão. Nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão muito maior, transformando-se em um problema de saúde pública mundial, mas sobretudo em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Dados de 2012 do Brasil, por exemplo, apontam-nos a ocorrência de cerca de 518.510 casos novos de câncer no Brasil, reforçando a magnitude do problema em nosso país. Isso são dados de 2018. A estimativa para esses são dados de 2012. As estimativas para 2018 apontam algo em torno de 585 mil casos novos de câncer no Brasil. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, a população de Feira de Santana é de 614 mil habitantes.
Ou seja, a cada ano no Brasil, né, é acometido por câncer uma população quase inteira de Feira de Santana. Então vejam a importância, né, que essa doença representa para todos nós nesse momento. E os dados, eles são a cada vez mais assustadores, e eu não desejo assustá-los por isso, mas é importante trazê-los, né? Nós precisamos estar sempre munidos de informação. Os dados da Organização Mundial de Saúde para o ano 2030, em escala mundial, apontam-nos que teremos, em média, 27 milhões de casos novos de câncer por ano no mundo. 27 milhões de habitantes, muitos países do mundo não têm essa população. A gente está acostumado com o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos, mas um país como o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, tem a quinta maior população do planeta. Nós temos muitos países europeus, inclusive, com população menor do que essa. Desses 27 milhões de casos novos que acontecerão por ano, algo em torno de 17 milhões de mortes por ano. Para que a gente possa ter uma ideia do que esse número representa, a grande São Paulo tem algo em torno de 12 milhões de habitantes. Seria mais ou menos a população da grande São Paulo e quase mais meia São Paulo, que morrerá de câncer por ano, a partir do ano 2030. Essas são estimativas da Organização Mundial de Saúde. E teremos cerca de 75 milhões de pessoas convivendo com a doença anualmente. Então vejam que são dados que preocupam e que possivelmente o nosso estilo de vida, o estilo de vida do homem moderno, tem contribuído muito para isso. Porque fatores genéticos hoje, eles são relevantes, são importantes em um pequeno número, né, de casos de câncer. Claro que tem algumas localizações, exemplo de mama, por exemplo, exemplo de pâncreas, onde a gente acredita que o fator genético ele é bastante preponderante. Mas para outras localizações anatômicas, os fatores ambientais são de fato essenciais para o surgimento da doença. Mas é claro, esses dados são alarmantes, mas é importante chamar a atenção também que os índices de cura, né, e de sobrevida da doença têm também aumentado em escala também significativa nos últimos anos. Na grande maioria dos casos de câncer que são diagnosticados precocemente, se obtém a cura, ou seja, o indivíduo fica livre da doença completamente. O grande problema é conseguir esse diagnóstico precoce, e nem sempre isso é fácil, né? Na área que atuo, por exemplo, que é a região de cabeça e pescoço, diagnóstico precoce, lamentavelmente, é muito difícil acontecer. Cerca de 70% dos pacientes que nos procuram já chegam fora de possibilidades terapêuticas. Ou seja, são pessoas que receberão tratamento paliativo, que não receberão mais tratamento curativo, porque a doença já está sob controle no momento do diagnóstico. Então vejam que o nível de informação precisa melhorar, porque o desenvolvimento tecnológico, né, associado ao tratamento da doença já melhorou muito nos últimos anos. Nós temos níveis de detecção muito mais eficazes, né, com exames que detectam muito mais precocemente a doença. E nós temos formas de terapia também muito mais adequadas, técnicas cirúrgicas mais aperfeiçoadas, medicamentos quimioterápicos muito mais avançados. Alguns tumores já têm hoje o que se chama da imunoterapia, que é um tratamento específico para células malignas, que não atingem em nada as células benignas, que também crescem de maneira elevada. Assim como as técnicas de radioterapia também estão muito avançadas nos dias atuais. Ou seja, nós temos métodos de detecção precoce mais seguros, nós temos terapias mais avançadas. A única coisa que falta é a população ser informada com relação a isso e permitir que o diagnóstico precoce possa acontecer. Ok? Então, a doença câncer, que no passado era considerada uma doença aguda, que matava rapidamente, nos últimos anos
ela já tem sido considerada uma doença crônico-degenerativa, porque já se consegue, ainda que o indivíduo morra da doença, mas já se consegue fazer com que o período, né, de vida com a doença seja mais prolongado, além também do aumento da incidência dos casos de cura da doença. E aí essa é sempre a pergunta que envolve um indivíduo que recebe um diagnóstico de câncer. Por que eu? Eu já ouvi essa pergunta centenas de vezes. Por que eu? A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa pergunta, por que eu, não é? Porque se a gente fala por que eu, a gente diz que não deve acontecer comigo, mas pode acontecer com o outro que está do meu lado, né? Eu não mereço, mas outra pessoa merece, né? É natural no momento inicial do diagnóstico essa pergunta, por que comigo? E muitas vezes isso vem acompanhado, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu não prejudico a ninguém, eu não faço mal a ninguém. Por que é que isso acontece comigo? Por que é que Deus permite que isso aconteça comigo? São perguntas muito comuns. E aí eu vou fazer uma alusão ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas atuais anteriores das aflições. E lá o Espírito de Verdade ensina-nos que quando eu não encontro a causa, né, das minhas aflições na vida pretérita, onde é que eu devo buscá-las? Se eu não encontro na vida atual, desculpe, acho que eu falei pretérita, né? Se eu não encontro na vida atual, onde é que eu vou encontrar as causas? Nas vidas pretéritas. Portanto, se eu sou acometido por uma doença que eu não sei identificar a causa, e mesmo assim eu sou acometido, isso quer dizer que teoricamente eu não fiz por merecer talvez a doença nessa vida atual. Mas com certeza, e a não ser que eu admita que Deus é injusto, é bem lógico, bem racional, que se a causa não está nessa vida, fatalmente ela está em vidas pretéritas. Ou então eu vou admitir que Deus está sendo injusto comigo, está sendo justo com quem não possui uma doença grave como essa, e extremamente injusto comigo, que sou bondoso, que faço bem, que sou uma pessoa correta, que não quero mal a ninguém, mas que no entanto foi acometido por um câncer. Enquanto outra pessoa que só pensa em si mesmo, que faz o mal a outrem, não é portador da doença. Esse raciocínio não pode caber para nós, não tem nenhuma lógica para nós, porque nós sabemos que Deus é justo. E a sua justiça, né, atua indistintamente e sem nenhuma proteção a ninguém. Ou seja, é uma doença, é uma lei completamente imparcial. Se ela é imparcial, ela atinge-nos a todos com igualdade. Se assim o é, se eu não encontro a causa da minha doença na vida atual, e por que é que eu digo isso com relação ao câncer? Porque muitos cânceres são gerados pelo nosso comportamento na vida atual. Então, se eu bebo muito, se eu fumo muito, é bem provável que eu seja cometido por um câncer de boca, por um câncer de pulmão, por um câncer de laringe, por um câncer de faringe. Porque eu dei causa a isso. Porque eu lancei mão de elementos que são reconhecidamente cancerígenos e ainda assim eu assumi o risco disso. Eu fumei, eu bebi. Mas quando eu não sei a causa, como eu falei para vocês, um câncer de pâncreas, o que gera o câncer de pâncreas? Nós não sabemos, né? Acredita-se que o fator genético, que a mutação genética herdada, seja um fator preponderante. Mas se é isso de fato fator preponderante, nós não sabemos. Então cabe a mim fazer uma pergunta dessa, se eu sou acometido por um câncer de pâncreas? No primeiro momento, no momento do choque inicial, talvez seja até possível que eu afaste. Mas eu preciso depois raciocinar logicamente, perceber que eu não fui acometido por vontade divina, mas que o grande construtor desse processo fui eu mesmo, a partir da construção da minha caminhada. E eu espero que eu consiga demonstrar isso para vocês.
Francisco Cândido Xavier afirma que a saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Ou seja, nós precisamos estar constantemente com as nossas vibrações harmonizadas. Porque se nós estamos desarmonizados energeticamente, isso trará reflexos para o nosso corpo físico. E não é Francisco Cândido Xavier quem afirma isso. Sócrates, 600 anos antes de Cristo, e portanto há 2.600 anos atrás, já afirmara mens sana in corpore sano, quer dizer, mente sã, corpo são. Se nós temos uma mente sã, a tendência é termos um corpo são. Se a nossa mente está em desequilíbrio, é evidente que muito provavelmente o nosso corpo físico também entrará em desequilíbrio. No livro Instruções Psicofônicas, ele afirma que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Então, quase todas as nossas doenças são reflexos das nossas emanações mentais, da forma como nós nos conduzimos na vida, né? Da forma como a ideia, né, se fixa em determinado ponto, em determinado aspecto, que lhe faz perder, né, a harmonia vibracional, e a consequência da perda dessa harmonia vibracional é exatamente um corpo em desequilíbrio. Porque esta ligação perispírito-corpo estabelece claramente essa possibilidade, né? Sendo o perispírito medianeiro, tanto de uma direção quanto para a outra, né? Tudo aquilo que afeta o espírito, cedo ou tarde também afetará o corpo físico, e tudo aquilo que afeta o corpo físico também, cedo ou tarde, afetará o espírito, a depender da nossa conduta frente a essa realidade. E aí, nessa bela obra de Michelangelo, né, uma pintura renascentista, o Joseph Gleiber afirma que saúde é a real conexão criatura-criador, e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. E por que ele afirma que a saúde é a real conexão criatura-criador? Porque quando nós estamos conectados com o Criador, evidentemente nós estamos em cumprimento das leis divinas ou universais, que são as leis que estabelecem, né, que são o nosso código de conduta, não apenas para a vida material, mas para a vida espiritual também. É o código de leis que estabelece a nossa vida, a nossa relação conosco mesmos e com o outro e com o cosmos. Se eu estou em harmonia com o Criador, eu estou cumprindo as suas leis universais. E por isso, por que eu vou ter doença? Por que o meu corpo vai adoecer? Se eu estabeleço a relação com as leis, se eu estou em perfeita harmonia com as leis universais, que são aquelas que nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Chamada terceira parte ou terceiro livro, alguns tradutores chamam terceiro livro, né? Intitulado As Leis Morais. Se eu estou em harmonia com aquelas leis, eu não tenho razões para estar doente, porque a doença é exatamente o não cumprimento dessas leis. Quando Kardec perguntara ao Espírito de Verdade o que é o bem, a pergunta foi essa mesmo: o que é o bem? Que ele respondera: o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis universais, com as leis divinas. E o que é o mal? Evidentemente é o contrário disso, é o não cumprimento dessas leis. E esse mal não serve apenas para a relação com o outro, mas serve para a relação conosco mesmo. Não é? Se nós não cumprimos as leis, nós poderemos estar fazendo mal para o outro, mas nós também estaremos fazendo mal para nós mesmos. É exatamente isso que o Joseph Gleiber quis afirmar. Para o
paradigma médico espírita, a saúde física é consequência da nossa subjetividade, reflexo dos nossos pensamentos e emoções como substrato da alma. Ou seja, é o reflexo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que vão definir a nossa condição de saudabilidade, ainda que não nesse momento, né? Não é o fato de não estar bem emocionalmente neste momento, que exatamente neste momento eu vou adoecer, mas é o acúmulo das experiências assim, né? Doente emocionalmente diversas vezes, que vai me fazer com que eu apresente uma doença, um distúrbio de natureza subjetiva, né? Vai me fazer gerar um transtorno de ansiedade, uma depressão, e muitas vezes esses distúrbios emocionais são somatizados no corpo físico mesmo, a partir das doenças as mais variadas que todos nós conhecemos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, que são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então, as doenças, sejam elas as mais variadas, são reflexo, né, das vicissitudes da vida que todos nós temos. São inerentes à grosseria da nossa natureza e do mundo que habitamos, da inferioridade do mundo que habitamos? Sim, sem dúvida. Mas nós habitamos esse mundo exatamente porque nós ainda temos muitas inferioridades morais. E sobretudo porque ainda não cumprimos devidamente as leis divinas ou naturais. E é exatamente isso, é este o nosso papel, né, que nós precisamos cumprir. E aí essa pergunta para mim, logo após o porquê, essas duas perguntas para mim são absolutamente essenciais quando eu estou diante da doença câncer. Qual a relação da doença com a vida atual? O que eu fiz na vida atual para me permitir ser portador da doença? Qual o meu comportamento? Nós vimos aqui as causas da doença câncer, né, de maneira muito genérica. Os fatores intrínsecos que são inerentes do organismo, né? E aí os fatores genéticos são os principais. Esses, na vida atual, nós não dominamos. A nossa carga genética, ela é determinada antes do nosso nascimento. Então, na vida atual, na vida presente, eu não fiz nada para ter uma mutação genética que possa possibilitar o surgimento de um câncer. E já tem gente extirpando órgãos aí, inclusive, com medo dessas mutações genéticas, né? Por exemplo, aquela atriz norte-americana muito famosa, Angelina Jolie, né? Ela extirpou as duas mamas porque ela é portadora de uma mutação genética que é muito encontrada no câncer de mama. E ela extirpou as duas mamas. Mas aí eu fico na dúvida. Esta mesma mutação é responsável pelo câncer de pâncreas. Ela vai extirpar o pâncreas? Às vezes a gente pensa que foge com determinados comportamentos, mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Não é? E a presença da mutação não determina que peremptoriamente o indivíduo desenvolverá a doença, mas apenas diz que ele é mais suscetível do que os demais para portar a doença. É tudo o que diz. Porque não há nenhuma dessas mutações que caracterizem diretamente o surgimento da doença, mas determinam maior propensão do indivíduo ao surgimento da doença. Portanto, as mutações genéticas, estas têm uma relação direta, não com o presente, mas com o passado. Porque se eu sou portador na vida atual de uma determinada mutação gênica ou genética, que vai me tornar mais suscetível, né, a desenvolver uma doença câncer, eu precisei disso, né? Senão não viria na minha carga genética. Eu preciso passar por isso. Eu preciso viver essa experiência.
Eu preciso suplantar bem essa experiência. Por isso, já na determinação do meu código genético, essa mutação já veio definida. Mas eu também posso adquirir mutações genéticas com os meus hábitos de vida. Quando eu fumo, por exemplo, eu gero mutação genética. Quando eu tomo sol em demasia, eu também posso gerar uma mutação genética. Quando eu me submeto a radiações, não apenas solares, mas do tipo raio-x, por exemplo, em demasia, eu estou suscetível a também contrair uma mutação genética, que pode gerar um câncer em algum momento. Pode nunca gerar, mas pode gerar a qualquer momento. Então vejam que o meu comportamento pode definir o surgimento da doença. Por isso que eu devo me perguntar, uma vez portador desse diagnóstico, qual a relação da doença com a vida atual? Que relação a doença tem com a minha vida atual? O que foi que eu fiz para contrair essa doença? Se eu não encontro a causa nessa existência, eu devo então fazer a segunda pergunta: qual a relação da doença com as minhas vidas pretéritas? Eu precisei viver essa experiência, pois não, companheiro? Com relação, só aproveitando o gancho aí, eu sou meio, já passei por 50, já sei esqueci. No caso da Angelina Jolie, ela fez a opção por extirpar as mamas. Na questão do espiritismo, eu sou principiante, por isso a Deus do Tony, o pessoal aí que é mais conhecedor, e o senhor pode me tirar essa dúvida. O espiritismo aceita, um procedimento correto esse que ela fez para nós espíritas? O espiritismo não condena nenhuma das nossas atitudes. Sim, lógico, né? Mas da nossa visão. Isso, não condena nenhuma das nossas atitudes. O que seria recomendável, sob o meu ponto de vista, na ótica espírita, e repito, sob o meu ponto de vista, é que ela ficasse, uma vez ciente desta mutação gênica, mais atenta à possibilidade do câncer de mama. Então, se as mulheres fazem mamografias anuais como método de prevenção ao câncer de mama, ela deveria fazer a cada duas vezes por ano. Um nódulo na mama dela precisaria estar sendo muito mais monitorado do que de uma outra mulher que não tem essa mutação. Mas extirpar o órgão preventivamente me parece uma conduta demasiado exagerada. Ela foi meio que vai claro. Perfeito, obrigado. Imagina. O Pompeu, numa bela obra no ano 2012, que é uma obra que trata da relação câncer e vida espiritual, afirma que torna-se para nós perfeitamente compreensível que um espírito, perante sua consciência e com as possibilidades do livre-arbítrio, delibere por sua vontade optar por uma doença grave como meio de expurgo de energias deletérias do passado. São decisões concernentes à intimidade da individualidade. Então, pode ser opção do espírito viver a experiência da doença câncer para suplantar uma dificuldade de vidas pretéritas? Pode. É lógico que pode. Porque isso explica exatamente aqueles casos onde uma mutação genética que não tem nada a ver com sua existência atual permite ou possibilita o surgimento da doença. Sem falar aqui nos cânceres infantis, que eu vou tocar neles daqui a pouquinho, se é que eu vá ter tempo para isso, né? Quando a gente avalia os tumores da infância, os cânceres da infância, a gente vê o quão esse fator, né, vida pretérita, está associado. O quão a necessidade da alma viver essa experiência, e muito tenramente, é tão necessária. O quanto o espírito possivelmente escolheu, né, por passar por uma doença grave como meio mesmo de expurgar energias deletérias do passado, né? Ou seja, viver experiências provacionais ou expiatórias. Duas situações que podem acontecer claramente numa circunstância como essa.
exatamente para que ele possa testar a sua capacidade de superar um momento difícil, né, ante a vida física. Um outro aspecto importantíssimo também a ser ressaltado: uma vez diagnosticado, o câncer adoece não só o paciente, mas toda a família. Não é possível encarar a doença câncer apenas sob a ótica do indivíduo que é acometido, porque toda doença, porque toda a família está envolvida. Toda a família está envolvida. Agora, mais recentemente, eu pude viver uma experiência muito interessante. Eu recebi uma estudante de mestrado para orientá-la no mestrado, e ela veio com a possibilidade de avaliar qualidade de vida em pacientes internados em UTI. E não é exatamente esse o meu campo de pesquisa em qualidade de vida. Eu trabalho em qualidade de vida em câncer, né? Sobretudo em câncer de cabeça e pescoço. E aí me foi procurado se eu aceitaria aquela aluna para orientar, porque o anteprojeto dela se aproxima muito do que eu pesquiso, que é qualidade de vida. Eu disse: olha, eu tenho interesse desde que ela abra-se para a possibilidade de mudar um pouco o projeto dela. Ao invés dela estudar a qualidade de vida de familiares de pacientes graves internados em UTI, que ela se dedique a estudar a qualidade de vida de familiares de pacientes com câncer, porque não tem nada na literatura nesse momento nisso, né? Como é a qualidade de vida dos familiares dos portadores de câncer? Exatamente porque essa é uma perspectiva que nós apresentamos muito, não apenas sob o ponto de vista espiritual, mas principalmente também sob o ponto de vista material, né? Não há um indivíduo, né, que seja portador de câncer que a família toda não se envolva no processo e não adoeça junto. E aí ela topou. Isso foi em fevereiro de 2018. Ela topou mudar o projeto dela para estudar, para construirmos um questionário que desse conta de avaliar a qualidade de vida de familiares de portadores de câncer. A mãe dela já estava em estágio terminal de câncer de mama, e ela era a acompanhante da mãe. Não era apenas a filha, né? Era a acompanhante da mãe. Portanto, uma familiar intimamente envolvida com o problema da mãe. Quando eu soube disso, isso foi fevereiro, em abril a mãe dela faleceu. Eu dei o tempo que ela precisou, chamei ela de novo e falei: eu acho que a gente precisa mudar o seu projeto de pesquisa, porque você vai todo o tempo se ver como objeto da sua pesquisa, né? Porque você é familiar de alguém que faleceu de câncer e você acompanhava a sua mãe. Negativo, professor. Eu vou sim desenvolver esse projeto. Repense, né? Vai ser muito sofrido para você fazer um questionário para alguém numa situação muito análoga à sua. Não, professor, por favor, eu vou lhe pedir para não me tirar desse projeto. Eu quero desenvolver essa pesquisa. Ela defendeu a sua dissertação de mestrado sexta-feira última e já está aprovada no doutorado, já começa o doutorado na próxima segunda-feira, continuando esse mesmo projeto de pesquisa. E na banca eu disse sexta-feira, eu falei: eu não sei se eu teria a coragem que você teve, eu não sei se eu teria a ousadia que você teve, né? A autoconfiança que você teve de lidar, não é? De se ver muitas vezes como objeto da sua própria pesquisa, porque não é possível compreender, né, o familiar do câncer, do portador de câncer, sem estar intimamente envolvido com a doença. É preciso também aprender a viver com a doença e seus tratamentos. É preciso compreender que a doença ela vai fazer parte do dia a dia do sujeito e dos seus familiares, e que o tratamento precisa ser feito de maneira extremamente urgente e tem uma série de consequências, os chamados efeitos colaterais, para o portador da doença
mas também para aqueles que estão vivendo ao redor e que estão experimentando, experienciando este sofrimento. Ou algum de nós aqui acha que é fácil, né? Para o familiar conviver com o sofrimento do tratamento do seu ente querido. Então, é preciso aprender a viver com a doença e seus tratamentos. Isso nós não aprendemos em livro, em artigo científico nenhum, pessoal. É só a experiência que nos ensina a viver isso, né? É preciso também passar a conviver com a possibilidade da finitude, porque o tratamento ele pode ser exitoso e todos nós ficamos muito felizes quando o tratamento é exitoso. O indivíduo, a família, a equipe médica envolvida, todos ficamos muito felizes. Mas quando nós perdemos para a doença, nós também ficamos todos tristes. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Aprender a conviver com a finitude. E a espiritualidade nos ensina muito bem isso, né? O câncer infantil, eu e Conceição estamos atuando no setor de oncologia pediátrica do Hospital da Criança há 3 anos? Aproximadamente 3 anos. E eu já trabalhava com oncologia de cabeça e pescoço há 20, né? Comecei muito precoce, como vocês podem ver, né? Comecei muito cedo. E eu achei que conviver com a realidade da oncologia infantil seria tranquilo pelos 20 anos já de experiência com oncologia em adultos. Leio engano da minha parte. Como é difícil lidar com o câncer infantil. Como é difícil a possibilidade da perda de uma criança, de um adolescente. Como isso nos envolve, né? Como isso nos afeta emocionalmente. E os tumores infantis geralmente são tumores ditos embrionários, ou seja, são tumores do tecido ainda da embriogênese, ou seja, do processo de formação fetal. Geralmente são tumores que crescem muito rapidamente exatamente por isso, porque são tumores ainda embrionários, ou são tumores do sistema hematopoético, que são os tumores do sangue e seus derivados, né? Das células sanguíneas e seus derivados. Esses são os tumores mais comuns na infância. E por que será que eles são os mais comuns na infância? As mutações gênicas, com certeza, a maioria delas, inclusive, já identificadas nos tumores infantis. Mas o que é que gera essas mutações? Porque nós encontramos os tumores nas mais variadas classes, nos 2 gêneros, né? Nas mais variadas idades. Por que é que uns têm e outros não têm? Eu fui fazer uma palestra sobre saúde e espiritualidade na Semana Espírita de Conceição de Jacuípe na semana passada. E toquei muito nesse assunto do câncer infantil. E depois da palestra se aproxima de mim, de Conceição, a coordenadora da Semana Espírita da cidade disse: muito obrigado pela palestra, Márcio. Você fez essa palestra para mim. Eu falei: por quê? Ele disse: porque você não sabe? Meus 2 filhos tiveram câncer infantil. O meu filho não está mais comigo, a minha filha está. Sem falar que eu estou a tratamento de um câncer de mama há 2 anos. Então, imagine a responsabilidade do que a gente fala, né? E da importância do que a gente fala, né? Como explicar o câncer infantil sem sua relação com vidas passadas? Porque eu encontro a causa na vida atual. E nós encontramos muitas vezes crianças com estágio de maturidade espiritual absolutamente impressionantes. Há alguns anos, participando de um evento sobre câncer infantil aqui na UFES, com a equipe do EC, a psicóloga relatou que certa vez um menino de apenas 8 ou 9 anos, já em cuidados paliativos, ou seja, fora de qualquer possibilidade terapêutica, fora de qualquer sucesso terapêutico, já esperando o momento do desenlace, em um dado dia, ele chama toda a equipe médica do hospital, psicólogos, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, e diz: eu gostaria de pedir a vocês
que quando vocês passassem o plantão, todos viessem falar comigo. A equipe não entendeu isso, tá, tudo bem. E aí, foram falar com ele antes de largar o plantão 1 a 1, e ele se despediu de 1 a 1. A troca de turno foi mais ou menos por volta das 7 horas da noite. Ele se despediu de 1 a 1. A 1 da madrugada ele partiu. E eu fico imaginando, como é que sabe? É preciso maturidade espiritual para isso. É preciso compreender que uma alma dessa sabia da responsabilidade, da necessidade de portar uma doença dessa. Porque não é possível encontrar uma maturidade dessa numa criança de 8, 9 anos. Tem um caso também muito conhecido que foi amplamente divulgado nas redes sociais há alguns anos atrás. Me dê pelo menos 5 ou 10 minutos aí, viu? Pelo amor de Deus. 10 minutos. Posso ser 10, gente? Posso usar mais 10 minutos? Muito brevemente. Um oncologista pediátrico no Hospital do Câncer de Pernambuco, eu espero que eu consiga terminar de contar essa história. Quase nunca consigo. A voz já está falhando, né? Vou contar não. Senão não termina a palestra. Eu prometo a vocês que eu conto em outra oportunidade. O Phelps, no Journal of Clinical Oncology, um dos maiores periódicos de oncologia do mundo, ele afirma que algumas pesquisas têm demonstrado que a espiritualidade preserva a qualidade de vida dos pacientes, apesar dos seus sintomas físicos, facilita a aceitação do seu prognóstico e protege contra a desesperança e o desespero próximos à morte. Vou repetir, esse não é um jornal espírita não, gente. É o Journal of Clinical Oncology. É um dos maiores periódicos de oncologia do mundo. Isto está publicado neste periódico, né? No ano de 2012, pelo autor Phelps e colaboradores. Então, a própria oncologia hoje reconhece a necessidade do reconhecimento do indivíduo por sua espiritualidade e do papel que a equipe médica precisa dar a isso, da importância que isso tem para o bem-estar do portador de câncer. Porque muitas vezes, e em quase todas as vezes, é o seu estado de espiritualização que lhe permite conviver bem com a doença enquanto ele está na vida física. A maioria dos médicos e enfermeiros, aí por mês, em 2014, ao defrontar-se com o paciente oncológico, ou não aborda o tema espiritualidade, ou até falaria disso com seus pacientes, mas não sabe fazê-lo de forma produtiva. E como é importante que a equipe médica trate do tema espiritualidade. Sobretudo os psicólogos. Tem um ramo da psicologia em franco crescimento na atualidade, que é a psico-oncologia, que é o ramo da psicologia que trata especificamente dos pacientes oncológicos, que dá esse preparo que esses familiares precisam para viverem o momento da doença. E, sobretudo, quando há necessidade da compreensão da finitude, porque para nós espíritas, compreender a finitude, ainda que nós não consigamos vivê-la em sua essência, é fácil. Mas para alguém que viveu a realidade da vida material e concentrou-se integralmente na vida material todo o tempo, deparar-se com a finitude não é fácil. Hoje eu tive uma reunião profissional com um amigo que está portando um câncer de pulmão com metástase já. Ou seja, tem um prognóstico muito reservado. E era nítido quando eu perguntava a ele como é que as coisas estão. E ele fazia assim: estão caminhando. Estão caminhando. Mas vinha sempre na boca a vontade de perguntar: caminhando, sob o seu ponto de vista, até onde? Né? Como é que você sente este caminhar até onde? Como é que isso está em você? Mas na reunião profissional isso não é possível, evidentemente, né? Até porque
mais de uma dezena de pessoas o aguardavam lá fora para também discutirem pontos relevantes do trabalho material. E nós não poderíamos nos dialogar muito na conversa. Mas nós não podemos perder essas oportunidades com essas pessoas, porque sabe lá se eu vou ter outra oportunidade de estar frente a frente com ele novamente. Não sei. Possa ser que sim, mas possa ser que não. Nessa existência, possa ser que não. A gente precisa aprender a fazer isso. Os estudos têm indicado que de 41% a 94% dos pacientes gostariam que seus médicos estivessem atentos à sua religiosidade e espiritualidade, particularmente em casos de pacientes terminais, que são exatamente esses pacientes em cuidados paliativos, como eu falei agora há pouco. Apesar disso, apenas 25% dos pacientes já tiveram esse assunto abordado por um profissional de saúde. Mesmo, pessoal, todas as revistas científicas abordando a necessidade disso, os periódicos de oncologia todos abordando isso aí. Esse é o trabalho, esse trabalho do Phelps, é aquele trabalho que eu mostrei antes, do Journal of Clinical Oncology. Então, os próprios periódicos, científicos, acadêmicos estão orientando-nos da necessidade de tratarmos o tema espiritualidade e religiosidade com os pacientes de câncer e como eles gostariam que isso fosse tratado. Mas como vocês veem aí, apenas 25% das equipes médicas tratam disso. Isso, evidentemente, contribui para o insucesso, do tratamento para esses pacientes. E aí o Pompeu afirma que estamos aprendendo com esses pacientes, os pacientes oncológicos, agentes de sua cura real, não aceitar passivamente a doença, mas no sentido de obediência ao princípio superior, a compreensão das necessidades existenciais, em atendimento à solicitação de seu espírito perante as questões evolutivas pessoais e familiares. Ou seja, eu não devo necessariamente aceitar a doença e fazer como nos disse Raul Seixas, sentar no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, eu não devo aceitar a doença nesse aspecto. Eu devo lutar para combatê-la. Porque se Deus permite, se suas leis permitem que a doença câncer existe, ela também permite que a ciência se desenvolva para combater a doença. Então eu preciso lançar mão disso. É lícito lançar mão disso e buscar a cura, mas é preciso também associar a isso a modificação interior, a compreensão do que eu preciso mudar para não precisar passar novamente por essa experiência. E é isso que nós precisamos aprender. Eu vou finalizar com uma carta que eu recebi de uma colega médica patologista que teve um câncer de mama há aproximadamente 5, 6 anos atrás. Uma jovem médica à época de 32 anos. Imaginem vocês, o médico patologista é o médico que dá o diagnóstico microscópico do câncer. Então, quando a gente faz uma biópsia, é o médico patologista que examina o material